Voltamos. Voltamos. Estão me ouvindo? Gente, estão me ouvindo? Voltei. Voltou. Então, tá bom. Aqui, deixa eu ver, Cirleide também. Deixa eu ver se ela entrou agora. Não sei se Cirleide entrou. Já é a segunda vez que eu admito ela aqui. Qualquer Já coisa. entrei, professora. Que Obrigada. bom. De nada. Eu fiquei até Obrigada. preocupada aqui. De nada. Gente, nós vamos retomar aqui. Alguém quer comentar? Quer fazer alguma pergunta? Porque eu falei, ninguém perguntou, ninguém comentou nada. Como que é? Querem fazer alguma pergunta? De repente, dentro, né, do que a gente falou, tá ok? Quer fazer algum comentário? Acho que tá mais tranquilo porque a gente fez o estudo. Aí fala É, muito disso, ajuda, né? É. O estudo dirigido é bom, exatamente. Alguém também ia comentar? Oi, pode falar, por favor? Eu quero fazer uma pergunta. Não sei se a senhora já falou disso na aula. Se tiver falado, me desculpe. Sem Mas problema, né? eu estava lendo a respeito Ah. e um médico falou que a biópsia ela aumenta o risco de metástases. Isso é verdade? Oh, Nayara, eu vou te ser sincera, eu não li nenhum artigo, não me recordo de ter nenhum artigo que fale que isso incide, já tenha sido comprovado isso. Eu não posso falar se é verdade ou não, porque da mesma forma também, né, tem profissionais que trabalham diretamente com esse assunto ali no dia a dia e de repente ele tem essa associação a esse artigo que realmente eu não me recordo. De qualquer forma, há algumas situações que você não tem como fechar o diagnóstico se não realizar a biópsia. Por quê? Você retirando a biópsia retirar um fragmento tecidual para você analisar, por exemplo, fazer a histopatologia. Imagens como essa daqui, ó. Deixa eu ver aqui que ele clavou. Aquela do fígado, né? Que eu peguei. Ah, essa daqui. Né? Não tem. Isso daqui é identificação. Isso aqui foi retirada de um material, foi de biópsia. Então, sinceramente, se tem algum artigo científico que conseguiu, né? Porque isso tudo não é no achismo, tudo é quando você às vezes consegue, pelas evidências, fazer uma afirmativa dessa. Eu realmente não me recordo, realmente eu desconheço isso, de ter lido alguma coisa nesse sentido. Mas, né, com essa situação, grande parcela das situações, eu preciso de fechar um diagnóstico, eu preciso da biópsia para realmente ter a questão. Agora, por exemplo, eu acho que semana passada eu comentei com vocês, aqui, né, nódulo de mama. O fato de você, às vezes ele é benigno, aí eu quero tirar, não precisa ficar tirando, porque o tirar ou ficar mexendo no local, mesmo que seja benigno, mas quanto mais invasivo, mais se mexe no local, não é bom também, né? Eu posso às vezes não colaborar, eu posso às vezes até não prejudicar em nada, tá? Possa não ter prejuízos em relação a isso, mas é uma situação que também possa não trazer benefícios. Então, é um campo, Nayara, que a gente tem que ter muito cuidado. Para não ir no achismo, tudo que se fala realmente precisa de ser comprovado, por isso que eu falo de artigo científico, né? Por exemplo, aqui, quando eu mostrei para vocês essas estimativas, esses dados, eu sempre chamei a atenção, olha, isso foi retirado do Instituto Nacional de Câncer, porque eles fazem o acompanhamento. Então, é muito importante que a gente observe, que a gente faça referência a essas situações, que elas sejam de fato baseadas cientificamente, epidemiologicamente, ou seja, o que é epidemiologicamente? Pelo estudo daquela doença.
Então, o que eu posso te falar é que realmente eu desconheço essa afirmativa, né? Não posso falar que ela não seja verdadeira, porque de repente ele que está ali trabalhando, e também tem uma questão muito importante disso, né, gente? Aqui a gente está com essa base teórica, mas nós não somos médicos, né? Nem eu, nem vocês aí na graduação, nem é graduação para medicina. Então, o que eu quero dizer com vocês? Muitas das vezes, a clínica médica, a experiência daquele profissional no dia a dia, na prática dele, permite que ele esteja atento a tudo que sai de absolutamente muito novo, né? Às vezes até dados epidemiológicos absolutamente novos, que permite eles, às vezes, fazerem algumas observações que possa fugir ali do senso comum. Possa ser que isso que ele fale, amanhã a gente encontre, às vezes, na literatura. Então, a gente só tem que ter esse cuidado. O que eu realmente reafirmo com você e que faz parte, inclusive, olha, mas isso aqui é o que eu andei, né, para trás em termos de slides, a gente já passou tudo aqui. Lá na frente, na hora que eu colocar para vocês, na hora que eu falar um pouquinho sobre diagnóstico, eu coloco a histopatologia para vocês. E a histopatologia, ela nada mais é do que uma imagem, né, histológica que foi obtida por biópsia. Então, a gente também não pode ter esse receio da biópsia, porque se eu não tiver o diagnóstico também, tá? Então, assim, eu só preciso ter cuidado. Eu não posso negar, falar que ele falou algo que não seja verdadeiro, mas eu posso te falar que realmente eu não me recordo de ter visto isso do ponto de vista aqui, né? Às vezes seja um desconhecimento meu, em detrimento, mas eu posso falar da importância das biópsias para fechar um diagnóstico, tá bom? Sei que não resolvi a sua questão, mas é o que eu posso te falar, né, dentro desse contexto. A gente tem que ter muito cuidado, né, que às vezes tem muita coisa que é falácia, mas tem coisas também que às vezes, né, possam ser aí atuais, que possam estar surgindo aí, que às vezes a gente não teve oportunidade aí do acesso por enquanto, tá bom? Mas alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Eu até comecei, porque às vezes a gente, né, dando aula, às vezes vocês muito caladinhos, e eu quero fazer novamente o convite. Eu vou prosseguir aqui com os slides, mas qualquer coisinha podem perguntar, podem interferir, não tem problema nenhum, não, tá? Muito pelo contrário. Isso até me coloca aqui que vocês estão acompanhando, tá bom? Olha, o que eu acabei de falar, né? Quando eu coloco aqui um dado para vocês, eu fiz questão de colocar da onde eu tirei, né? Por quê? Principalmente quando a gente fala de números, estimativa, porcentagem, inclusive quantas vezes a porcentagem ela até às vezes até variada, né? Se você pegar, por exemplo, uma literatura, né? Ela possa até dar uma oscilação, mas é bom para a gente ter uma noção, né? E é sempre isso que eu estou falando com vocês. Sempre de tudo que a gente coloca aqui, eu pego, principalmente tem umas coisas aqui que eu pego tentando atualizar, né? Igual aqui, treino 2020, 2022. Eu pego para contextualizar vocês o mais recente possível, né? Mas a gente tem que colocar a fonte, e a fonte precisa ser confiável, né? Então, aqui pra gente. Então, por isso que é muito importante da gente pegar essas afirmativas que venham desse fundamento científico, tá bom? Bem, e aqui, como eu falei com vocês, né? Embora a leucemia, as crianças, nós saibamos que do ponto de vista de faixa etária, o câncer por si só, né, ele tende a não ser necessariamente tão frequente, embora infelizmente possa ocorrer nas nossas crianças. E como eu falei com vocês, no caso da leucemia, ela é, né,
quando a criança é diagnosticada com um câncer, muitas das vezes a leucemia é esse tumor, né? É essa situação de malignidade ali presente. Tanto é que é muito importante também destacar, chamar a atenção do cuidado, né, dos pais em observar suas crianças, pequenos sinais, pequenas coisinhas que às vezes há de não ser nada, mas que muitas das vezes vale a observação, vale comentar com o pediatra, né, ou com o médico ali que acompanha aquele jovem, para realmente, né, ter um acompanhamento ali de perto e ver se realmente está tudo certinho, né? Tanto é que eu até coloquei, que eu achei muito legal, porque isso, né, essa identidade, que a gente sabe, nessa representatividade que às vezes a gente possa observar diante de algo que a gente esteja passando no momento e de algo que está ali, né, sempre aparecendo na televisão, na mídia. Então, a partir do momento que o Maurício de Souza faz ali, né, na Turma da Mônica, uma turminha carequinha, ele contextualiza. Tá ali carequinha, tá feliz e tá todo mundo bonito, né? Colocando o seguinte, ó, muitas das vezes possa ser o momento da vida daquele indivíduo, né? Inclusive, às vezes, o momento da vida das nossas crianças, mas que vai passar, né? E que essa representatividade é importante, principalmente para as pessoas que estão vivenciando esse momento, às vezes, mais difícil naquela fase de vida dele. Ela percebe que outras pessoas também têm, às vezes, o mesmo problema e estão ali, né, enfrentando de uma maneira positiva e não se esconder, né? Isso é muito importante. A gente sabe, inclusive eu lembro lá na aula prática, vocês mesmos perguntaram, né? Nosso sistema imunológico, ele não identifica, né, que tem uma célula típica? Importante a gente destacar, a gente sabe, né, que sim, o nosso sistema imunológico, ele consegue reconhecer o que é fora do padrão de normalidade e atacar, né? E ele faz isso muito brilhantemente, várias vezes no nosso corpo. Só que há momentos em que às vezes foge dessa capacidade de controlar, né? E de realmente acabar com aquelas células atípicas. Infelizmente, a partir do momento, né, que essa célula ela consegue, né, superar esse mecanismo de defesa do nosso organismo, ela começa a se multiplicar de uma maneira muito intensa, de tal forma que, inclusive, vai se tornar cada vez mais difícil, né, de ser superado. Por isso que é muito importante também esse diagnóstico precoce, porque quando você também tem a possibilidade de diagnóstico precoce, você também tem um tipo, né, uma quantidade de células atípicas menores. Então, você associando, né, um tratamento, e aí, como a gente vai falar, quimioterapia, radioterapia, a própria situação, né, até mesmo cirúrgica, de tentar retirar o máximo de células ali que fogem desse padrão de normalidade, eu trabalho em conjunto, né, com o meu organismo na tentativa ali de realmente destruir aquela situação cancerígena, tá? É muito importante, a gente até falou semana passada também lá na live, lá no Instagram, da situação do rastreamento, né? Que é quando se faz o rastreamento numa população saudável. Imagina, estamos agora no mês do novembro azul. Então, se leva, por exemplo, consultórios, né? Imagina, faz consultórios dentro ali de determinadas de campanha. Vai para o interior aí, né? Um local em que às vezes não tem tanta oferta, tanta possibilidade ali de exame, de atendimento médico. Então, vai uma grande quantidade, né, de médicos especialistas e que fazem ali
um ambiente, né, que a gente fala de campanha, para realmente sensibilizar, por exemplo, a população masculina a partir de determinada idade, mesmo que seja saudável, mesmo que não tenha absolutamente nenhuma queixa, mas que ele vá fazer, né, o exame, por exemplo, do toque. Isso seria um exemplo de rastreamento, porque eu vou dentro de uma comunidade independente, chamo a toda aquela população susceptível, né, que seria, por exemplo, quanto ao câncer de próstata, os indivíduos do sexo masculino, principalmente, imaginando ali a partir dos 40 anos de idade, né, incentivar que eles possam ir. É importante isso, porque isso seria um rastreamento, seria realizar uma ação com pessoas possivelmente saudáveis, mas para poder, né, filtrar aqueles casos que eventualmente venham apresentar alguma situação tumoral, alguma atipia, tá bom? Isso pode se fazer, gente, com todo tipo de câncer. Por exemplo, câncer de mama, né? Chamar as mulheres, independente, né? Que se observem o seu corpo, verifiquem também, é importante, isso é algo que eu gostaria de ter falado lá, até percebi que eu esqueci, falei assim, depois eu vou falar. É importante também, meninas, eu até comentei isso na prática, né? Quando eu mostrei para vocês a Mama Amiga, quem foi sabe, né? Mama Amiga é um protótipo da mama em que a gente consegue, né? Pelo toque, perceber uma mama normal, uma mama com nódulo, né? E é muito importante que a gente observe o nosso corpo, que a gente possa ir, por exemplo, no mastologista, né? Ou que seja um ginecologista, que ele possa avaliar a nossa estrutura corporal. E também é importante a gente observar se tem alguma secreçãozinha saindo do mamilo, se a estrutura externa, né, tecidual da mama tem alguma alteração tecidual, porque às vezes possa, né, apresentar alguma alteração. Então é esse conjunto de informações, né, de avaliação clínica que se faz e que se pergunta para as mulheres, independente delas terem alguma queixa clínica, mas aí eu consigo, né? Aí posso identificar alguma alteração e ali proceder, né? Com outros, por exemplo, dali levar para uma mamografia, né? Ou seja, uma ultrassonografia e acompanhando às vezes mais de perto situações ali, né? Que exigem uma demanda maior, tá bom? O rastreamento ele é muito importante. Logicamente, o rastreamento, aqui a gente está citando o rastreamento do câncer de mama, né? Mas ele, obviamente, ele é muito pontual, muito específico para cada tipo de câncer, como eu já falei, né? E aqui, no caso, é dar acesso, inclusive, às mulheres à realização da mamografia, porque a gente sabe que muitas das vezes várias mulheres entram numa fila, né? Que delonga meses para fazer um exame, para às vezes ter um diagnóstico, né? É muito importante isso. Então, o acesso. Lembra que a gente no início da aula aqui hoje, entre os fatores que possam predispor à presença do câncer numa população, entre outros são políticas públicas e condições socioeconômicas, né? Então, quando a gente dá acesso à nossa população, que mesmo que carente, mas que ela tenha acesso a exames, né, de diagnóstico, a exames que possam funcionar, né, como esse rastreamento, eu consigo cuidar da população e consigo eventualmente ter um diagnóstico mais precoce. Como eu falei com vocês, a ultrassonografia de mama também é outra situação que é muito utilizada, que ela é importante. As mulheres que precisam de um acompanhamento mais sistemático com a mama, isso não significa porque tem câncer, não. Às vezes, o fato de ter um nódulo, né, benigno, um tumor benigno, já nos faz ter essa necessidade que a gente vai intercalando entre mamografia, que é o anual,
e a ultrassonografia, que também fica anual. Mas o que que eu faço? Imagina, uma mamografia de anual e intercalo com a ultrassonografia. Então, acaba eu tendo um acompanhamento de 6 em 6 meses, né? Por quê? Mamografia, ultrassonografia. Mamografia, ultrassonografia. Então, eu não tenho um excesso de exposição daquela mulher, né? Por fazer radiografia, porque ele vai ser anual, que é o indicado, mas eu tenho um acompanhamento semestral, porque eu também posso fazer ultrassonografia da mama. Então, tá sempre ali, tendo aquele acompanhamento. E é interessante, gente, que eu até comentei com vocês na prática, não sei se vocês se recordam, que eles acabam sendo complementares. Às vezes, numa mamografia, possa ser que eu não consiga identificar, né, pequenos nódulozinhos que possam estar presentes numa mama. E uma ultrassonografia, às vezes, ela permite, né? Então, ele é bom, porque não existe nada que seja 100%, né? Às vezes a gente sempre acaba deixando ali uma janelinha, uma possibilidade. Então, você acaba pegando, né, o que tem de melhor de cada uma das técnicas e ali complementando, certo? Então, por isso que é muito importante acesso da população, né, aos esses diferentes tipos de exames de diagnóstico, tá bom? Aqui, só para vocês terem uma ideia, uma mamografia de uma mama normal, de uma mamografia em que a mulher apresenta um cisto, né? Semana passada até comentei com vocês, acho que foi de parte de uma pergunta. Cisto é quando internamente a essa estrutura tem um líquido. Inclusive, comentei, né? Cistos, eles têm uma frequência também muito associada à alteração hormonal, tá? Não é cancerígeno. E aqui, uma situação de um nódulo, de um tumor maligno, uma situação cancerosa, onde eu tenho uma estrutura, né, que acaba sendo evasiva, com contorno diferenciado, tá? Aqui, câncer de colo uterino, que eu já até falei na hora que eu citei, né, aspectos carcinogênicos biológicos, né, do HPV, a gente fala do câncer do colo uterino, né, e ações para prevenção desse tipo de câncer. Ação de educação à saúde, vacinação dos grupos indicados, como a gente falou, né, ali mais especificamente do colo do útero, é a vacinação das meninas a partir dos 9 anos de idade, tá? Detecção precoce do câncer, e isso, logicamente, através dos exames de diagnóstico. Até aqui coloquei para vocês a estrutura do espéculo, que é aquela estrutura, né, que se projeta no interior da vagina para realmente, né, o médico poder ter uma visão do colo uterino. Essa daqui é uma espátula, que ela serve, tanto a espátula como a escova cervical, eles ajudam a recolher material, né, internamente ali presente no colo uterino, tá bom? População-alvo, quando a gente fala no teste de prevenção ou o exame Papa Nicolau, é para mulheres né, na faixa etária dos 25 aos 64 anos de idade. Bem, não significa que a partir dos 64 anos não precise fazer, mas chega um ponto que tende, né, inclusive a ter uma frequência mais reduzida de observação, tá bom? Aqui, quando se recolhe esse material, né, coloca-se numa lâmina, e aí essa lâmina vai dentro de um frasco contendo uma substância fixadora. E esse material aqui, ele vai conter células que vão ser observadas num laboratório, né, para verificar se tem algum tipo de atipia nessas células que foram colhidas esse material, né, do colo do útero. Aqui, o câncer coloretal, que é a porção final do trato digestório, né? É importante se fazer o rastreamento se faz através dos exames, da colonoscopia, como eu já mencionei para vocês hoje no iniciozinho da aula, tá?
Em média, a gente preconiza o rastreamento, ou seja, a realização desse exame a partir, em média, dos 45 anos de idade, tá? Possa ser que tenham uma indicação mais precoce em função dos aspectos familiares que a gente possa ter. Afinal de contas, câncer coloretal, ele também tem uma pegada ali de uma característica, possibilidade de ser, né, uma característica genética, tá bom? Não é obrigatório, como a gente já falou, mas é importante ter esse acompanhamento, tá bom? O do colo retal, né? Esse rastreamento, ele vai dos 45 e normalmente ele vai até cerca dos 75 anos de idade, tá bom? Pessoas de 76 a 85 anos, fica a decisão de se fazer o rastreamento, ou seja, de fazer esses exames, a cargo do médico que acompanha, tá bom? E acima de 85 anos não precisa mais, pelo menos não é indicado a princípio fazer o rastreamento, né? Ou seja, esses exames de diagnóstico. Aqui, lembra que eu falei com vocês a importância, né, desse exame que é a colonoscopia, onde se observa internamente o trato digestório. Inclusive, eu já mostrei para vocês imagens hoje, né? Aqui também tem, olha, a foto de um pólipo, né? Como eu falei com vocês, na presença do pólipo sempre tem que ter a indicação da retirada, e esse material precisa obrigatoriamente ser retirado, e ele vai, né? Ele vai para análise histopatológica, tá bom? Aqui, outra medida de rastreamento do câncer de colo retal é fazer o exame, né, de sangue oculto nas fezes, que possa estar associado a outras situações, por exemplo, quem tem hemorroida, né? Às vezes também possa ter a presença de sangue nas fezes. Quem às vezes tem eumintos, que são vermes, né? Na cavidade intestinal, de repente também é possível ter a presença de sangue nas fezes. Ou seja, o que eu quero falar com vocês? Um diagnóstico, né, positivo, ou seja, a presença de sangue nas fezes é um achado. Não significa necessariamente que seja câncer, mas ele abre um precedente. Ele chama a atenção do médico de que eventualmente alguma coisinha está acontecendo. Aí agora esse médico precisa de prolongar, né, ali, fazer outros exames de diagnóstico para realmente verificar o que está acontecendo, tá certo? Aqui, como eu falei com vocês, colonoscopia, que é o indicado, né? Esse período, de se fazer, né, um novo exame para rastreamento, isso também vai ser variado, embora a gente coloque aqui a cada 10 anos, mas ele possa ser variado até ser diminuído, tá bom? Isso depende muito ali das características, se já teve pólipo ou não, do histórico familiar, tá? Então, aquilo que eu também comentei com vocês, porque também às vezes é muito comum, professora, o médico do meu pai falou, né, que ele deve fazer esse exame só daqui a tanto tempo. É verdade? Bem, existe também variação quanto a essa conduta do ponto de vista clínico, na prática clínica, né? Que não é da nossa competência, tá? Mas que às vezes tem essa variação, de acordo com que cada médico ali, de acordo com aquele paciente, de acordo com o histórico e de acordo com a conduta clínica que aquele médico adota, tá bom? Então, por isso, porque também a gente não tem competência para falar se está certo ou errado. Na dúvida, vale às vezes a pena procurar um outro médico, né, para o que ele acha, tá? Enfim, são essas questões que quando a gente se depara, muitas das vezes, aí no dia a dia, a gente tem que, né, saber até que ponto é a nossa competência do ponto de vista profissional, não invadir a área alheia, mas se porventura aquele médico
te dá alguma margem de dúvida, procure um outro, né? Para ter um outro ponto de vista dentro da clínica, enfim. Melanoma, que é o câncer de pele, né? Que eu falei com vocês que, inclusive, ele de fato é, né, o mais, de uma maior incidência no mundo inteiro. Se fala tanto, a gente sabe da importância, né, da preservação, da prevenção do melanoma, a partir do momento que a gente fala cuidado com a incidência solar, né? Use filtro solar, que é muito importante. Esse filtro solar ele vai proteger as células do epitélio, né? Evitar com que eventualmente tenha incidência de radiação sobre elas. Deixa eu ver se é da turma de vocês aqui. Aí não tem claro aqui não. Deixa eu ver. Não, ainda não. Tá? Então, isso que é muito importante. Eu até coloquei aqui para vocês umas imagens que para chamar a atenção da gente, né? Melanoma, como a gente viu, é o câncer, né, de pele mais comum de uma maneira geral. É importante a gente observar que no nosso corpo às vezes aparecem umas manchinhas, né? Umas marcas, umas questões que às vezes podem surgir de uma hora para outra. Você fala, antes eu não tinha, agora nem sei ao certo, mas agora estou percebendo. Tenho agora uma manchinha aqui, né, numa determinada região. É importante só mesmo o médico para ter, né, poder avaliar adequadamente. E se ele tiver algum tipo de dúvida, ele vai pedir biópsia, né? Porque só com a biópsia para realmente poder fechar um diagnóstico. Se aqui eles utilizam muito desse padrão, né, de assimetria, de borda, coloração e diâmetro. Ou seja, eles tentam avaliar o tamanho daquela manchinha que está ali, se a coloração ela é uniforme ou se ela tem uma variação de coloração, se o formato é regular ou totalmente irregular. Enfim, se apresenta uma determinada simetria ou não. Então, sempre, né? A gente não tem a competência de afirmar isso. Eu coloco isso aqui só para a gente ter uma noção, mesmo porque, por exemplo, eu mesma já fui na dermatologista este é o médico, né, que tem capacidade de avaliar e dali, né, se for caso, solicitar uma biópsia, né, uma retirada, às vezes até igual a minha médica, eu te sugiro retirar, né, essa manchinha que tá aí. Enfim, é importante isso, né? Então, eles se baseiam por essas características para poder falar, né, se porventura deva prosseguir ou não com uma observação mais de perto, né, daquela manchinha. Mas são essas características que são observadas por eles, né? E que devem ser observadas por nós também. Como eu já falei com vocês, não significa que eu vou sair, né, ali com neura ou sair achando que eu estou identificando alguma coisa que seja muito grave. Não, mas que a gente possa ter o cuidado da observação e, se necessário for, procurar, né, um médico daquela área para poder avaliar, tá bom? Aqui eu já falei com vocês quanto ao rastreamento do câncer de próstata, já falei anteriormente, né? É importante ter um cuidado, às vezes existem falsos positivos, tá? Por quê? Falsos positivos? Em relação àquela hiperplasia prostática, inclusive, que eu já falei com vocês, né? Lembram? Que hiperplasia prostática é um tumor benigno. Então, possa ser, eles acham que isso também possa gerar algum tipo de transtorno, porque imagine, um senhor vai, faz o exame do toque e tem a percepção de que a próstata dele seja aumentada de tamanho. Possa sugerir a esse senhor uma preocupação, mas é preferível, né, ter a identificação precoce e tirar a dúvida o quanto antes, do que
nem saber que as coisas estão acontecendo e só, às vezes, lá no futuro, quando a pessoa já tem aí prejuízos à saúde e que aí já seja inevitável o diagnóstico, né? Mas que em compensação também, quando já tem um avançar do câncer, às vezes já não tem nem tratamento possível, né? Como eu falei com vocês, o PSA também faz parte desse rastreamento. Ele não é substitutivo, como eu comentei anteriormente, é o exame do toque juntamente com PSA. PSA se faz, ele na verdade é aqui, ó, é esse antígeno prostático específico. Ele se faz através de um exame de sangue. Então, recolhe o exame de sangue naturalmente e faz a análise desse PSA, ou seja, vai avaliar se esse indivíduo tem uma quantidade, né, que ser elevada ou não desse antígeno. Eu até aqui, ó, coloquei para vocês aqui. O PSA, ele deva ser menor que 2,5, tá? Agora, quando ele está entre 2,5 e 10, risco intermediário, maior que 10, um risco maior, acima de 20, né, um risco elevado de chance de ter uma doença realmente tumoral. É importante porque às vezes possa vir a ter alteração do PSA e também não ser necessariamente câncer, ser um processo, né, infeccioso da próstata. Os senhores, né, eles têm uma, como eu falei com vocês, né, eles tendem a ter, com o avançar da idade, alterações da próstata, mesmo que não sejam malignas, tá? É interessante chamar a atenção de vocês que a próstata é um contraponto diferenciado. Normalmente, por exemplo, nós mulheres, né? O ovário, que faz parte do sistema reprodutor feminino, com o nosso avançar da idade, ele vai evoluindo, ele vai sofrendo o que a gente chama de atresia, né? Agora, a próstata dos senhores, ele faz o inverso, ele tem a tendência a aumentar e, infelizmente, esse aumento do volume da próstata também tem, né, dá tendência dos senhores terem uma propensão a ter processos infecciosos na próstata, alteração, né, de toda forma ali nessa estrutura glandular, tá? Isso aqui, como eu já tinha falado para vocês, aqui do toque, né, o exame do toque, como eu chamei anteriormente, a atenção, né, logicamente que isso é por uma prática clínica, eles conseguem perceber uma alteração, né, do volume da próstata, tá? Aqui, mais uma vez, porção final do trato digestório, aqui a estrutura da próstata, aqui a bexiga, né? E aqui o canal da uretra, olha. Inclusive, o canal da uretra dos indivíduos de sexo masculino, ele é longo, né? Aproximadamente 20 centímetros de extensão. E ele é por onde passa, né? Aqui, tanto a urina, quanto também na hora da excitação masculina, é por onde é liberado a passagem dos espermatozoides, tá bom? Bem, aqui a gente já falou, né? Mas só para a gente observar do ponto de vista, quando a gente cita a colposcopia, a endoscopia, a colonoscopia e a própria análise histopatológica que eu falei com vocês, que são aquelas imagens fruto da biópsia, né? São todas observações diretas do tecido tumoral. Então, com esses exames, né, permitem a identificação, permitem observar diretamente, né? Quer seja ali o trato digestório, a sua porção, né? O trato digestório, sua porção superior ou inferior, né? Que seria, né? O trato digestório alto, que é a região da esôfago, faringe, estômago, enfim, ou a porção final do trato digestório. Aqui,
Colposcopia, que é quando permite, né, ali, inclusive a observação do colo uterino, tá? Ou seja, o que a gente tô mostrando para vocês? Eu já falei dessas medidas de diagnóstico lá, inclusive como medidas de rastreamento, né? E agora mostrando para vocês que esses métodos de diagnóstico são métodos possíveis de diagnóstico direto, direcionado ao local onde tem essa alteração tecidual, né? Aqui, na colposcopia, que está diante de uma ginecologista, né? Retirando o material, né? E essa observação é o material do colo uterino, que é fundamental, que é o teste de prevenção, como eu falei com vocês. A endoscopia, né? Como eu falei com vocês, onde a gente observa ali a região do trato digestivo alto, né? Até a chegada do estômago. E a colonoscopia, quando a gente observa o trato intestinal, porção final do trato intestinal, tá? Chamo a atenção de vocês que ambos, tanto endoscopia como a colonoscopia, como eu falei anteriormente, são tipos de exames de diagnóstico que exigem, né, um preparo, tá? Porque para ter uma imagem como essa aqui é foto do intestino, né? Tanto é que são exames de imagem. Eu preciso de estar com o trato digestório absolutamente limpinho. Inclusive, quando a pessoa não faz o preparo adequado, não faz a dieta correta, não toma laxante, né? Ela possa até ser submetida ao exame, mas o médico vai pedir para ela repetir, tá? Por quê? Porque acaba tendo sujidade no intestino. Então, não confere ao médico a capacidade de uma boa avaliação. Então, acaba, né? Ele sai com aquela sensação de poder ter passado despercebido frente a um pólipo, uma alteração, porque o intestino estava sujo, né? Tinha resquício ali de alimentos e que ele não pôde visualizar adequadamente, tá? Isso daqui é um vídeo, eu não vou passar aqui, depois fica a indicação para vocês, tá? Porque consegue verificar, né? Dentro da porção intestinal, para vocês saberem como que é essa colonoscopia. A análise histopatológica, que eu até mencionei na hora que Nayara perguntou sobre a biópsia, eu chamei a atenção para ela, né? Falei, olha, é importante, né? Porque ela é onde grande parte das vezes a gente consegue realmente fechar o diagnóstico. Aquilo que era sugestivo, de repente agora ele é uma realidade, um diagnóstico conclusivo, né? Que é quando se tem, olhem só, essas daqui são lâminas, né? Lâminas histológicas com material que está aqui biológico que foi recolhido, tá bom? E aí, logicamente, é observado por um técnico competente, né? E aqui, como eu falei com você, esse exame histológico é o mais importante de diagnóstico, né? Já tinha chamado a atenção para a importância disso, que é onde a gente consegue visualizar, de fato, as células atípicas, né? Inclusive, é o que a gente viu lá na aula prática, foram lâminas histológicas, fruto de biópsia, né? E temos também exames exames de imagem, como a radiografia, a ecografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética e a própria mamografia, né? Aqui eu coloquei algumas observações sobre cada um desses, né? Na radiografia é possível se examinar, né? O pulmão, inclusive ter a possibilidade, às vezes, de identificar alguma situação tumoral. Lembrando, como nós vimos, fígado e pulmão são dois órgãos que, quando o indivíduo tem metástase, são mais frequentes de serem observados metástases nesses órgãos, né? Em função do grande aporte de vasos venosos que seguem em direção a esses dois órgãos. Radiografia, olha só, né? A gente consegue observar radiografia abdominal,
né? Então, a gente consegue perceber um pouco realmente da situação das alças intestinais, se elas são distendidas, se tem alguma obstrução, se tem alguma presença, né, de um tumor. Aqui também radiografia óssea, tá? Também utilizada dentro da oncologia, uma vez que a gente já viu, né? Pode ter sarcoma, que é ali óssea, né? Osteosarcomas. Então, possa ser que tenha situações tumorais em estruturas ósseas. A ecografia, né? Ou ultrassonografia, como eu falei com vocês, ela é complementar, inclusive também muito utilizada na complementariedade de diagnóstico de câncer de mama, né? Como eu já falei anteriormente. Aqui, ó. Também na próstata, ecografia de próstata, e aqui da região endovaginal, olha só. Tomografia computadorizada, né? Que muitas vezes eles falam TC, né? Que é aí para observar, é um raio-x, né? Semelhante ao raio-x, mas a gente consegue obter imagens dos órgãos internos, né? Com uma maior amplitude. Se observa estruturas ósseas, órgãos internos, várias estruturas da cavidade abdominal, então ele é muito utilizado também, né? Só dá uma noção, né, mais real ali para o médico se tem alguma situação tumoral, se tem algum nódulo, é muito importante, né? Para a gente ter alinhamento. Tem, né? Logicamente que não é todo local que tem esses equipamentos, dá para a gente imaginar, particularmente ressonância magnética, tomografia computadorizada, elas realmente são aparelhos caros que exigem um cuidado, né? Inclusive para operar esses equipamentos precisa de realmente um técnico específico, né, capacitado para isso, e até mesmo para ter qualidade das imagens que forem obtidas, né? Não é simplesmente entrar o paciente que vai ter garantia de imagens que possam contribuir. Por isso que é muito importante ter profissionais especializados, né, para acompanhar e realmente que tenha um resultado, né, imagens com qualidade que possam realmente servir ao seu papel, né? Aqui não envolve radiação, tá? Na ressonância magnética não tem nenhum tipo de radiação, então o fato é que ela realmente é muito utilizada, tá bom? Aqui a mamografia clássica, tem muitas mulheres que têm sensibilidade, né? Muita sensibilidade, porque a mama é naturalmente uma estrutura de alta sensibilidade, mas ainda assim, tá, gente? Muito importante. Então, eu chamo a atenção aqui, a gente está finalizando, né? Aqui o nosso assunto, chama a importância. Reparem vocês que chega um ponto, igual aqui a gente vai citando, né? Como eu falei com vocês, esse é um assunto que também não é o objetivo, né? Aqui que a gente precisa de entender um pouquinho sobre esse assunto, um pouquinho sobre esses testes de diagnóstico, dentro de um conjunto do nosso assunto, que são as neoplasias. Então, chama a atenção sempre para a importância do diagnóstico precoce, para a disposição das pessoas de realizarem esses exames, né? E, particularmente, que nós possamos ser exemplos para os nossos familiares, né? No sentido de cuidado, atenção ali, buscar realmente, né? Realizar os exames tudo direitinho, cuidar do nosso corpo, ter práticas saudáveis. Então, eu quero realmente fechar aqui com vocês nesse assunto que a gente realmente está finalizando aqui, pedindo a vocês que sejam um elo dentro das suas famílias, né? Que possam sensibilizar, que sejam elo dentro da prática profissional de vocês, quer sejam os meninos da biologia, quer sejam vocês da físio, porque ali no nosso dia a dia sempre, né, tem pessoas que nos procuram, que
queiram saber um pouquinho mais e que a gente sempre possa levantar essa bandeira da importância, né, do diagnóstico precoce, do cuidado e do autocuidado, tá bom? Então eu finalizo por aqui, mando um beijo muito grande para vocês, tá? Enfim, e lembrar, né? Eu já percebi que vários de vocês já me mandaram aí isso dirigido ao longo da aula, então amanhã eu dou retorno, né, para todos vocês que me encaminharam estudo dirigido e que eu ainda não retornei, tá? Então, e quem não enviou, tem até, mas daqui a pouco não deixem de fazer e me enviar, tá certo? Um beijo para vocês, uma boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, Boa com noite. Deus. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, tchau. Professora, Oi, diga. vou fazer uma pergunta. A atividade do AVA pode terminar até amanhã? Pode. Eu tinha colocado a data até hoje, né? Mas no particular ali me pediram, e aquilo que eu falei, eu estendo para todos. Ali no AVA pode fazer até amanhã que eu vou aceitar, tá bom? Mas faça a atividade lá, que aí eu vou aceitar. Importante é fazer. Tchau.